Esse é o vídeo número 30 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 146 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Quinto, sinais certos do amor de Deus. A prova mais certa de amor que podemos dar a Deus está insinuada nas palavras de São Paulo a Jesus Cristo, depois de sua conversão. Senhor, que quereis que eu faça? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Pois, a conformidade de nossa vontade com a vontade de Deus, como já expusemos largamente no capítulo 1, item 2. Alguns querem amar a Deus, mas unicamente da maneira que apraz às suas inclinações. Esses são escravos de seu amor próprio e não possuem o amor de Deus. Tenhamos muito cuidado em querer sempre só aquilo que Deus quer, e poderemos então estar certos de que o amor de Deus habita em nossos corações. Para termos disso certeza, consideremos os 4 pontos seguintes. Número 1. Acostumemo-nos, antes de tudo, a submeter nossa vontade à de Deus nas pequenas contrariedades que ocorrem cada dia. Suportemos, por exemplo, pacientemente uma palavra ofensiva, uma mosca impertinente, o latir de um cão, o apagar da luz e coisas semelhantes. É de máxima importância que nos proponhamos suportar essas pequenas coisas com perfeita resignação à vontade de Deus, já que pequenos sofrimentos ocorrem mais frequentemente. Assim, adquirimos mais depressa o costume de nos submetermos também nas coisas mais difíceis à sua santíssima vontade. Número 2. Conformemo-nos à vontade de Deus nos acontecimentos desagradáveis da natureza. Quando estiver fazendo calor ou frio, quando chover ou fizer sol, em uma carestia ou peste, de forma alguma devemos dizer: que calor insuportável, que frio terrível, que desgraça, que infelicidade, que tristes tempos. Evitemos tal modo de falar, que exprime nossa repugnância contra as determinações da providência. Número 3. Sujeitemo-nos à vontade de Deus também no que se refere a nossos defeitos, sejam corporais ou espirituais. Um entendimento vagaroso, memória fraca, miopia, surdez, etc. Se alguém te lançar em rosto tais defeitos, responde-lhe em conformidade com a vontade de Deus. Foi o Senhor quem nos fez e não nós a nós mesmos. Salmo 99, versículo 3. Nós somos pobres e devemos nos contentar com a esmola que o Senhor nos dá. Que dirias de um mendigo que se queixasse de não ser tão bela como ele desejava a veste que lhe foi dada, ou de não ser tão saborosa como desejava a comida recebida? Fiquemos contentes com o que o Senhor nos deu e não aspiremos a coisas mais altas, pois Deus poderia ter nos deixado no abismo de nosso nada. Quantos não deveriam a sua salvação à falta de agudeza de espírito, de beleza corporal e outros dotes naturais? Quantos, pelo contrário, não se tornaram criminosos e se perderam por causa de seus dotes extraordinários, beleza, nobreza e riqueza? Contentemo-nos com os bens que Deus nos deu e nada mais desejemos. Prefiro ser o verme mais abjeto seguindo a vontade de Deus, diz o piedoso Henrique Suso, a ser um serafim seguindo a minha vontade própria. Número 4. Pratiquemos a conformidade com a vontade de Deus também no tempo da doença e mal-estar. Quem deseja agradar a Deus deve suspirar pelas ocasiões de adquirir suas graças. Cristãos piedosos consideram graças o que o mundo chama desgraças, e tanto mais as prezam quanto mais duras e dolorosas forem essas tais desgraças. Os enfermos que têm de padecer muito e não se conformam com a vontade de Deus são os homens mais dignos de compaixão, não por padecerem, mas porque não sabem avaliar os tesouros que Deus lhes oferece com os sofrimentos. Eles convertem em veneno o que devia servir-lhes de remédio, já que os males do corpo são os remédios mais eficazes para a cura da alma enferma, segundo a expressão do sábio.
os males são expelidos pelo livor das feridas. Provérbios capítulo 20, versículo 30. Quem no tempo da tribulação e das dores se conforma com a vontade de Deus, caminha com passos ligeiros para a união com Deus, diz o padre Baltazar Alvarez, ou move a Deus a unir-se a ele. Isto mesmo revelou nosso Senhor a Santa Gertrudes, dizendo-lhe que, quando vê uma alma aflita, sente-se atraído por ela, experimentando uma grande alegria em estar com os doentes e com os que sofrem. Se, pois, estivermos doentes, podemos e até devemos usar dos remédios que o médico nos prescrever, porque Deus o quer, mas devemos igualmente entregar tudo à vontade de Deus. Podemos pedir-lhe a saúde, na intenção de empregá-la em seu serviço, mas com inteiro abandono em suas mãos, para que faça conosco o que lhe aprouver. É este o melhor meio de readquirir de Deus a saúde. Quem procura, em suas orações, a si mesmo em vez de Deus, não será atendido. Quem, pelo contrário, só tem em vista, nas suas orações, Deus e sua vontade, obterá tudo. Eu procurei o Senhor, e ele me atendeu. Salmos capítulo 33, versículo 5. Possuímos um remédio excelente contra todas as enfermidades nas palavras: Senhor, faça-se a vossa vontade. Submete-te, portanto, quando te sobrevier alguma doença, à vontade de Deus, e mostra-te pronto a sofrer tudo o que te enviar. Une-te a Jesus na cruz e não queiras descer dela enquanto lhe aprouver vente nela. Resolve-te a morrer aí, se for essa a sua santíssima vontade. Deves ter sempre em vista teu Salvador crucificado. Padecerás com muito maior resignação, pois, se comparares tuas dores com as que Jesus sofreu por teu amor, parecem-te insignificantes e toleráveis. Quanto não se enganam os que dizem desejar a saúde não para se verem livres de seus sofrimentos, mas para melhor poderem servir ao Senhor, para irem à igreja, receberem a comunhão, fazerem penitência, estudarem e trabalharem. Mas por que desejas fazer essas coisas? Pergunto-te. Para agradar a Deus. Respondes: mas se não é vontade de Deus que te entregues à meditação, que recebas a miúde a santa comunhão, que pratiques obras de penitência, te consagres ao estudo ou te preocupes com qualquer outra coisa, mas sim que suportes paciente e resignadamente as doenças e dores que te envia, que queres mais. Se, presos ao leito de dores, quisermos agradar a Deus, digamos simplesmente estas palavras do Senhor: seja feita a vossa vontade, e tornemos a repeti-la 100, 1000 vezes ou, antes, sem interrupção, visto que assim agradamos mais a Deus que praticando toda espécie de mortificações e devoções. O melhor modo de servir a Deus é conformar-se alegremente com sua vontade. O tempo da doença é a pedra de toque dos espíritos, pois exatamente nesse tempo vem à luz quem possui na realidade a virtude. Se alguém suportar a enfermidade sem perder a tranquilidade, sem se queixar ou desejar alguma coisa, se obedecer ao médico e aos seus superiores, se entregar inteiramente à vontade de Deus, pode-se dizer sem perigo de errar que possui verdadeira virtude. O contrário deve-se dizer do doente que se queixa ora do mau tratamento, ora de dores intoleráveis, ora da ineficácia dos remédios, ora da ignorância dos médicos e até do próprio Deus, que o trata muito rigorosamente. Veja-se o capítulo 12. Está gostando do canal Audioteca Católica? Então não deixe de inscrever-se no canal e deixar seu like para que outras pessoas possam se beneficiar com essas maravilhosas meditações. Número 5. Pode-se ouvir, às vezes, da boca de alguns cristãos palavras como estas: de boa vontade aceito todas as dores e cruzes que Deus me enviar por suas próprias mãos. Mas como poderei suportar com ânimo tranquilo o maltrato da parte dos outros e suas injustas perseguições? É certo que quem me persegue peça, e Deus não quer o pecado. Logo, não é vontade de Deus que eu sofra isso. A isso respondo: não sabes, querido amigo, que tudo provém de Deus, os bens e os males, a vida e a morte, a pobreza e a riqueza. Eclesiástico capítulo 11, versículo 14. O Senhor não quer o pecado daquele que te persegue, mas quer que sofras essa perseguição injusta e, nesse sentido,
é Ele mesmo quem te envia. Quando o piedoso Jó foi privado de todos os seus haveres, Deus não queria o crime dos ladrões, mas que Jó suportasse essa perda. Por isso exclamou Jó: o Senhor mo deu, o Senhor mo tirou. Como aprouve ao Senhor, assim se deu. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. A esse respeito, nota Santo Agostinho, Jó não diz: o Senhor mo deu e o demônio mo tirou, mas o Senhor mo deu, o Senhor mo tirou. Da mesma forma, nosso Senhor não queria o pecado dos judeus que o crucificaram, e, afinal, disse o Salvador a São Pedro: não deverei beber o cálice que meu Pai me deu. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 11. Com isso deu a entender que a morte que os judeus haviam de infligir-lhe era-lhe enviada por seu eterno Pai. São Doroteu diz que quem se vinga por causa de agravos sofridos assemelhasse aos cães, que correm atrás da pedra que os feriu, sem olhar para a mão que a atirou. Nos ultrajes todos que recebemos dos outros, devemos olhar para a mão de Deus, que nos envia para que nos conformemos com a sua santa vontade. Número 6. De modo particular, devemos nos submeter prontamente à vontade de Deus no tempo da aridez espiritual. Se em tal estado não pudermos fazer coisa alguma, procuremos ao menos, nessas trevas espirituais, nos aniquilar diante de Deus e entregar-nos por completo em seus braços, confessando a nossa miséria, como uma pedra que se desprende de um monte para rolar morro abaixo, sem saber para onde vai. Quer envoltos em trevas, quer banhados em luz, devemos repetir sempre: conduzi-me, Senhor, pela vereda que vos aprouver. Fazei somente que se cumpra a vossa vontade e nada mais desejo. Veja-se capítulo 12. Número 7. O que se disse da aridez de espírito vale também das tentações. É verdade que devemos evitar, quanto está em nosso poder, as tentações. Quando Deus, porém, permite que sejamos tentados a respeito da fé, da castidade ou de qualquer outra virtude, não devemos nos queixar disso, mas conformar-nos também então com a vontade divina. Minha graça te é suficiente. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Disse o Senhor a São Paulo, quando lhe suplicou que o livrasse das tentações impuras. Digamos também, ao ver que Deus não atende às nossas súplicas: fazei, Senhor, tudo e tudo permiti que vos aprouver. Assiste-me unicamente para não perder a vossa graça, que ela só me basta. Não é a tentação, mas o consentimento nela, que nos priva da graça de Deus. As tentações, quando lhes resistimos, tornam-nos humildes, aumentam nossos merecimentos e obrigam-nos a recorrer mais repetidas vezes a Deus, ofendendo-o assim mais raras vezes, antes progredindo no seu santo amor. Número 8. Mesmo quanto à medida da graça e ao grau da glória futura, devemos nos conformar com a vontade de Deus. É verdade que devemos estar possuídos do desejo de amar mais a Deus que os mesmos serafins, mas, mesmo assim, devemos nos contentar de boa mente com o grau de amor que Deus nos destinou. Não resta dúvida que devemos empregar todos os nossos esforços para adquirir a perfeição. Mas, novamente, se cairmos em alguma falta, não devemos perder a paz da alma e a conformidade com a vontade de Deus, que isso permitiu. Antes, sem perder a coragem, devemos nos levantar incontinenti, arrepender-nos de nossos pecados, pedir a Deus maiores graças e continuar tranquilamente o nosso caminho. Apesar de nos ser lícito receber no céu um lugar entre os serafins, não para gozar de uma glória maior, mas para melhor amar e glorificar a Deus. Contudo, devemos nos conformar com suas santas disposições quanto à medida do amor e grau de glória que nos caberá em partilha. Alguns, que leram livros de mística, aspiram àquela união extraordinária com Deus, chamada união passiva. Porém, eu desejaria muito mais que aspirassem à união ativa, isto é, à perfeita conformidade com a vontade de Deus, na qual se realiza a verdadeira união da alma com Deus, segundo Santa Teresa, Fundações capítulo 5. Se morrermos a nós mesmos,
Se renunciarmos satisfazer aos nossos próprios desejos, para que a vontade de Deus viva e impere soberana em nós, realizar-se-á em nós a palavra do apóstolo: vivo eu, não porém eu, Cristo é que vive em mim. Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Seria uma grande falta desejar êxtases, visões, revelações e coisas semelhantes. Os mestres da vida espiritual chegam mesmo a dizer que quem se vê enriquecido com tais graças deveria pedir a Deus que lhes retirasse para que o possa amar no caminho comum da fé, que é o mais seguro. Muitos santos alcançaram a perfeição sem essas graças extraordinárias. Somente as virtudes, em especial, a conformidade com a vontade de Deus nos tornam santos. Se, pois, não aprouver ao Senhor nos elevar a um alto grau de perfeição e glória, entreguemo-nos à sua santa vontade e roguemos e nos conceda a bem-aventurança ao menos por misericórdia. Se assim procedermos, não será pequena é a recompensa que, em sua bondade, nos concederá, visto que ele ama sobremaneira as almas que se conformam com sua santa vontade. Este é o canal Audioteca Católica. Inscreva-se. Número 9. Assim também devemos suportar, resignados com a vontade de Deus, a morte de nossos pais, filhos, benfeitores e amigos. Se me disseres que isso muito te custa por te parecer castigo de Deus, pergunto-te, não são talvez os castigos que Deus nos envia nesta vida outras tantas graças e favores? Se ofendemos a Deus de qualquer maneira, devemos satisfazer a sua justiça ou nesta ou noutra vida. Digamos, pois, com Santo Agostinho, aqui queimai, aqui cortai, não me poupeis aqui, Senhor, mas na eternidade. Sermão 20, capítulo 2, número 2. Devemos, a exemplo do piedoso Jó, encontrar um objeto de consolação nos sofrimentos desta vida. Esta seja a minha consolação, que me não poupe, afligindo-me com dores. Livro de Jó, capítulo 6, versículo 10. De fato, para quem mereceu o inferno, deve ser consolação ver que Deus o castiga desta maneira, podendo daí concluir, com toda a confiança, que Deus o quer preservar das penas eternas. Imitemos neste ponto o sumo sacerdote Eli, exclamando com ele: Ele é o Senhor, faça o que parecer bem a seus olhos. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 18. Número 10. Finalmente, devemos aceitar das mãos de Deus, com toda a resignação, a nossa própria morte. O venerável Luís de Blois nos assegura que quem faz um ato de perfeita conformidade com a vontade de Deus na hora da morte será preservado não só do inferno, mas até do purgatório, mesmo que tivesse cometido todos os pecados imagináveis. Pois quem aceita a morte com perfeita resignação alcança um mérito semelhante ao dos santos mártires, que sacrificaram voluntariamente sua vida por amor de Jesus Cristo. Além disso, quem está inteiramente conformado com a vontade de Deus morre tranquila e alegremente, mesmo tendo de suportar as maiores dores. Quanto à espécie de morte, devemos estar convencidos de que a que nosso Senhor nos destinou é a melhor para nós. Todas as vezes que pensarmos na morte, devemos dizer: Senhor, deixai-me morrer como vos aprouver, dai-me unicamente a bem-aventurança. Também quanto ao tempo de nossa morte, devemos nos submeter por completo à vontade de Deus. Este mundo nada mais é que uma prisão na qual padecemos e nos achamos a cada instante no perigo de perder a Deus. Por isso exclamava o rei profeta: arrancai do cárcere a minha alma. Salmo 41, versículo 8. Compenetrada dos mesmos sentimentos, sem interrupção suspirava Santa Teresa pela morte, ouvindo o relógio dar horas. Alegrava-se, pensando que passará mais uma hora de sua vida e, com isso, mais uma hora de perigo de perder a Deus. Segundo o beato João de Ávila, deve desejar a morte cada homem que de algum modo está preparado para ela, visto que nos achamos continuamente em grande perigo de perder a graça de Deus. Por uma morte feliz alcançamos a certeza de não perdermos jamais a amizade de Deus. Ora, que coisa existe mais preciosa e desejável que essa certeza? Talvez digas: eu, porém,
Nada fiz até agora, nada adquiri para a minha alma. Respondo: se Deus quer que morras agora, que bem poderás fazer se viveres contra sua vontade? E quem sabe se, depois, terás uma morte tão feliz como podes atualmente esperar ter? Quem sabe se não mudarás de sentimentos, caindo em muitos pecados e perdendo-te eternamente? Devemos nos compenetrar da verdade de que tudo o que nos acontece e nos sucederá no futuro nos vem da mão de Deus. Em todas as nossas ações, devemos ter diante dos olhos, como nosso fim único, o cumprimento da santa vontade de Deus. Tudo o que fizermos deve ser feito unicamente porque Deus o quer. Se assim procedermos, certamente nos faremos santos. Deixa seu like e ajude o nosso canal Audioteca Católica a crescer mais e mais. Sexto. Aspirações amorosas. Eu vos amo, ó Jesus, que por mim morrestes. Ó Jesus, vós só me bastais. Dai-me o vosso santo amor e fazei de mim o que vos aprouver. A quem deverei eu amar senão a vós, ó meu Deus? Eis-me aqui, Senhor, disponde de mim segundo o vosso agrado. Ó meu Deus, quando serei vosso inteiramente? Quando poderei dizer: ó meu Deus, agora não posso vos perder mais? Quem sou eu, Senhor, para que desejeis o meu amor? Ó meu Deus, só a vós quero e nada mais. Em todas as coisas, só quero o que quereis. Ó, pudesse eu sacrificar-me inteiramente por vós, que vos aniquilastes todo por mim. Para com os outros tenho sido grato, só a vós paguei com ingratidão. Demais vos tenho ofendido, de agora em diante, nenhum pecado mais. Se tivesse morrido no pecado, não poderia mais amar-vos. Deixai-me morrer antes que mais uma vez vos ofenda. Tendes-me suportado com tanta paciência, para que vos ame. Pois bem, amar-vos-eis sempre. Todo o resto de minha vida deve ser consagrado ao vosso amor. Ó Jesus, atraí-me todo a vós. Vós não me abandonareis e eu nunca mais vos hei de abandonar. Ó Deus de meu coração, espero que permaneceremos sempre unidos no amor. Ó Jesus, fazei-me todo o vosso antes de morrer. Fazei que vos ache inteiramente aplacado no dia do juízo. Muito direito tendes ao meu amor. Eu vos amo, ó Jesus, sim, eu vos amo. Não desprezeis o amor de um pecador que tão gravemente vos ofendeu. Vós vos destes inteiramente a mim. Eu também desejo ser todo vosso, sem restrição alguma. Desejo amar-vos ternamente neste mundo, para amar-vos ainda mais ardentemente no céu. Fazei-me conhecer que grande bem sois vós, para que vos ame de todo o coração. Vós amais a todos os que vos amam. Pois bem, eu vos amo, amai-me também vós. Dai-me o amor que de mim exigis. Alegro-me, porque sois infinitamente feliz. Oh, tivesse eu vos amado sempre. Oh, tivesse eu morrido antes de vos haver ofendido. Fazei que calque tudo aos pés para vos agradar. Eu vos entrego minha vontade inteira. De mim disponde como vos aprouver. Toda a minha alegria consiste em vos causar alegria. Ó bondade infinita! Ó Deus eterno, espero amar-vos eternamente. Vós me seguistes quando eu vos fugia. Não me repelireis agora que eu vos busco. Ainda me dais tempo para vos amar. Agradeço-vos e vos amo por isso. Hoje deve ser o dia em que me entrego inteiramente a vós. Castigai-me como quiserdes, mas não me priveis de vosso amor. Ó Deus, eu quero vos amar sem restrição alguma. Aceito de boa vontade todas as dores e calúnias, contanto que possua vosso amor. Oh, pudesse eu morrer por vós, que morrestes por amor de mim. Oxalá que todos vos amassem como vós o mereceis. Quero fazer tudo que vos possa causar alegria. Vosso gosto me é mais caro que todos os gozos do mundo. Ó vontade de Deus, eu vos amo de todo o meu coração.